Vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo, acredito que não é à toa. Deus tem algo para falar para você, através da minha vida, através do que aconteceu comigo, de um testemunho que eu vou contar aqui para vocês. E o que eu te peço é para você abrir o coração e assistir até o final desse vídeo. E depois, eu acho que você vai entender melhor o que aconteceu e que eu fiquei muito feliz. Então vamos lá. Só para contextualizar o que aconteceu, antes de eu já chegar de fato no que aconteceu ali no dia do retiro, no que aconteceu comigo, nos detalhes, eu vou te contar um pouco da minha história, bem brevemente, bem resumidamente, só para você fazer a conexão. Eu vim de uma família 100% praticamente católica, para falar assim, 99% das pessoas eram católicas, meus pais, meus avós por parte de pai, por parte de mãe, tios, tias, enfim. A maioria era católico, fiz catequese, crisma, batizei, enfim. Todo aquele protocolo ali da igreja católica, certo? Mas eu nunca senti, digamos assim, a presença de Deus, a necessidade de ir. Na verdade, tinha vezes que eu ficava meio emburrado, enfim. Eu acredito que a maioria dos adolescentes também ficavam na época que os pais falavam, vamos para a igreja, vamos para a missa, aquela coisa toda, enfim. Então eu, digamos assim, conhecia Deus por ir na igreja, por o pessoal falar, mas eu não conhecia profundamente, né, profundamente na essência, não lia a Bíblia, era só escutar o padre falar e aquela coisa bem fria, né? E de lá pra cá eu fui crescendo, peguei a adolescência, fiz meus 18 anos, continuo ainda do mesmo formato, bem frio, quase congelando, não tinha essa procura, essa curiosidade de conhecer mais sobre a palavra, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Mas aí depois eu comecei a ter uma curiosidade maior através de internet, aparecia vídeos para mim sobre pessoas ali na igreja, profecias, revelações, batismo espiritual, enfim. Então isso começou a despertar. Eu falei, nossa, como assim? Isso existe e tal. E foi isso. Então começou com essa curiosidade, né? Até mesmo depois eu conhecia outras pessoas, meio que, digamos assim, sem forçar, fiz amizades com pessoas que eram de outras religiões, que eram de outras intimidades com Cristo, né? Até conheci pessoas extremamente profundas com a presença do Espírito Santo, com Deus. Aí sim eu fui perguntando, eu fui começando a pesquisar, fui começando a frequentar outros lugares. Então começou a acender uma faísca, acender uma chama. E esse foi o resumo, né? De lá para cá, eu conheci minha esposa, conheci ela e ela já frequentava uma igreja cristã, estava bem próxima da presença de Deus, lia a Bíblia, enfim. Então isso também foi um benefício, digamos, um lado positivo para eu conhecer ainda mais a palavra de Deus, né? Além da minha curiosidade. Então de lá para cá, a gente fez um curso de noivos com o pessoal lá da Family Church, que é uma igreja aqui de Goiânia, pelo pastor Mac Anderson. E através lá da Family, a gente fez o curso de noivos, conheceu um casal super abençoado, o Anderson e a Adriana, e eles foram ministrando ali o passo a passo de como cuidar bem do casal, enfim, aquela coisa toda. E aí eu fui tendo essa proximidade maior com Deus, lendo mais a Bíblia, indo mais na igreja, prestando mais atenção realmente no que a pessoa está falando. E até que surgiu uma oportunidade lá na igreja Family Church de ter um retiro espiritual somente para homens. Nesse ano de 2025, em janeiro, o Awake P3. E até a minha esposa falou, nossa, você podia ir e tal, parece que vai ser bom. Ela não tinha ido em nenhum retiro assim da igreja, eu também não, eu nunca tinha ido de nenhuma igreja, na verdade, assim, um retiro só de homens, aquela coisa toda. Então eu fiquei assim, eu fui, não porque eu senti de ir, mas é porque eu fiquei curioso. Eu sou curioso e eu falei, não, vamos lá ver o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse tipo de retiro, né? Acho que eu não vou perder nada não, mas se for ruim, pelo menos eu aprendi, né? Enfim, então eu fui por curiosidade, né? E desde que eu cheguei lá,
desde quando eu entrei na igreja, para pegar um ônibus, para ir até uma chácara, foi transformador. Cada detalhe ali, o Espírito Santo começou a falar comigo, todo o cuidado da equipe, até mesmo os encontristas foram bem atenciosos, enfim. Então, bem do início desse retiro, que era 3 dias, sexta, sábado e domingo, o Espírito Santo já começou a falar comigo, então eu já comecei a sentir a presença de Deus ali naquele lugar, naquele ambiente, naquela harmonia com todo mundo. E os 3 dias foram numa chácara, aqui próximo a Goiânia, uma chácara na região ali da cidade de Hidrolândia, uma cidade bem próxima. E o engraçado é que a maioria das pessoas pensam, né, que assim, Deus só existe em 4 paredes. Ou é na igreja X, ou é na igreja Y, W. Fora da igreja, Deus não está. E pelo contrário, né? Deus está em todos os lugares, senão ele não é Deus. Então ele é um Deus de caixinha, não existe isso. Então, isso também já começou a abrir minha mente, né? De um tempo para cá, que Deus é muito poderoso. E durante esses 3 dias eu chorei muito, senti muito a presença de Deus, como se diz, para te trazer mais detalhes. Muitos arrepios, muito um vento assim interno, tipo um abraço, algo bem maravilhoso, né? Sentir a presença do Espírito Santo. Comecei a chorar, como se diz, não tem como você falar, vou forçar aqui o choro, não tem como. Eu não consigo forçar choro, né? Então, só de chorar você vê que é algo realmente genuíno, realmente verdadeiro, né? Teve um dia que meu olho ficou inchado de tanto chorar, com a presença do Espírito ali. Aí eu parava de chorar, depois eu começava a caminhar, aí eu lembrava de algo, lembrava do Espírito Santo falando alguma coisa comigo ali no momento, e eu começava a chorar de novo. Então, assim, foi muito maravilhoso. Até que no último dia, o ponto desse conteúdo aqui que você vai ficar por dentro desse testemunho, que foi a parte do Espírito Santo. No último dia, o pastor Clécio, um pastor lá da igreja, pastor muito engraçado, muito descontraído, gosto muito dele. E aí aconteceu o seguinte, ele pregou sobre o Espírito Santo, o que ele é, como ele atua, né, como que está na Bíblia, como é falado, enfim. E só um parênteses aqui, antigamente o pessoal falava muito mal, né, desse tipo de coisa, de Espírito Santo, de milagres. Pelo menos para mim chegou a informação de assim, existem pastores que pagam cadeirantes para levantar e fingir que é milagre, para receber mais dinheiro, oferta, enfim, né, meio que fingindo milagres, tanto em pastor como também em outras religiões. Então, assim, eu já tinha um certo preconceito com o tipo desse movimento, digamos assim, religioso, né, movimento espiritual. Eu já era com o pé atrás, eu sou muito racional, eu gosto muito de método, um passo a passo, tudo para mim tem que ter um passo a passo, um checklist, né, como se fosse uma receita de bolo. Só que no mundo espiritual não existe isso, é totalmente diferente. E aí o pastor, ele pregou a palavra, foi bênção, foi muito bom lá o momento, né? E aí até com o momento que ele falou assim, pessoal, tinha 150 homens no local, tá? Somente homens. Além dos 150 homens encontristas, tinha os servos, né? Não deu para contar, mas acredito que seria mais de 30 servos. Aí ele chegou, era um salão, onde estava todo mundo reunido, e o pastor lá na frente, ele falou, pessoal, quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Batizado pelo Espírito Santo é quem já falou em línguas, né? Quem já sentiu a presença extremamente, de forma intensa ali, por algum momento. E aí, pelo o que eu vi, pessoal levantando a mão, eram mais de 50 homens que já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Então isso até me chamou a atenção. Nossa, o pessoal aqui é bem íntimo, né, de Deus, aquela coisa. E aí tá, bacana. Aí ele falou assim, quem aqui não fica com a mão baixada. Então, a gente fez aquela seleção, né, o pastor na hora, né. Aí até que ele falou assim, gente, vamos convidar o Espírito Santo para participar aqui agora? Aí eu, é só convidar que ele vem? É assim? É simples? Eu só pensando, eu não falava com ninguém, isso é todo na minha cabeça, eu penso muito, sou racional. E aí ele falou assim, pessoal, quem aqui não foi batizado com o Espírito Santo, vou escolher 2 pessoas aqui. Aí ele foi andando pelo salão, né, sentiu a presença ali, falou, vou chamar esses 2 aqui e tal, chamou. E aí começou a orar por essas pessoas. E aí orou por elas. E aí, de repente, começou a falar em línguas aquelas pessoas.
Aí eu me assustou, eu falei, nossa, como assim? Será que ele já combinou? Será que ele, antes de pregar, ele tinha combinado de chamar esses dois aqui e falar, ó, quando eu entrar, você vai falar em línguas, né? Eu pensando nisso, né? Porque eu sou racional demais. Aí, realmente, abriu uma dúvida no ar. E aí eu fiquei mais atento, mais vidrado ainda para curiosidade do que está acontecendo. Até que parou lá os dois, ficou orando normal. Depois ele falou assim, pessoal, agora vamos dividir. Quem que já falou em línguas fica do lado direito. Quem que já falou. Quem nunca falou em línguas fica do lado esquerdo. Então desmembrou, né? E aí ele falou, olha, agora vocês que já falaram em línguas, vocês vão até os seus irmãos, intercedendo por eles, orando por eles, né? Pela vida deles, para aumentar a intensidade do Espírito Santo na vida deles, enfim. Fazer um momento especial ali, né? E assim foi. Pegou os irmãos, e os irmãos foram andando até, em pé, até os irmãos desse grupo que nunca tinha falado em línguas. E aí começa. Comigo, o que eu pensei? Ah, bacana, eu vou ficar quietinho aqui, vou orar na minha, fechar o olho, vamos ver o que vai acontecer, né? Um parêntese, que eu esqueci de falar. Eu tô gravando esse conteúdo em janeiro, esse vídeo. Desde novembro, desde outubro, novembro, dezembro de 2024, eu tive sonhos que eu já tinha sido batizado em línguas. Nos sonhos, né? Por exemplo, em um dos sonhos eu estava numa espécie de uma igreja, e aí um pastor pregando normal, até que ele apontou para mim e falou assim, ó, você aí, fala em línguas aí. E no sonho, eu falei em línguas, até que ele falou assim, quer ver tanto que o Espírito Santo é bom? Ó, fala em espanhol. E ele apontou para mim, e eu falei em espanhol também. Depois falei em línguas, enfim. Esse foi um dos sonhos, depois eu sonhei de novo, depois eu sonhei de novo. Então foram 3 vezes que eu sonhei que eu já tinha sido batizado em Espírito Santo. E na verdade eu fui, né? Pelo sonho ali, eu fui realmente pego pelo Espírito Santo. E isso me chamou a atenção. Eu até comentei com minha esposa, com meus sogros, comentei até com um pastor próximo, falei, aconteceu isso, 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 o que você acha? É normal? Nunca aconteceu isso comigo, o que eu faço agora? Eu preocupo ou não? Eu oro ou não? O que eu faço? Né? Então fui buscar instruções. Então isso também me marcou muito, né? Esses 3 episódios do sonho. Até que, assim, voltando para o acontecido lá, eu comecei a orar e a pessoa que já falava em línguas veio até mim, né? E eu fiquei lá quieto. E aí ela veio falar no meu ouvido e ela só veio falando em línguas, né? O que eu lembro, assim, é algo muito forte, alto. A música estava alta, o pessoal louvando, cantando. E aí ele falou assim, orando em línguas, como se diz, é praticamente impossível, né? Repetir o que ele falou. É línguas estranhas, então é só o Espírito Santo de Deus mesmo que consegue identificar todos os detalhes. E aí eu fiquei, tá, tranquilo. Se Deus quiser me usar, acontecer alguma coisa aqui, eu estou disponível, orando lá e tal, tal, tal. E orou um tempão. Aconteceu nada. E ele foi embora. Eu senti que ele foi embora, né? Quando eu abri o olho, eu senti que a presença do corpo ele saiu, o rapaz saiu. Nisso, tava o salão inteiro, tá? Orando em línguas, já, digamos assim, os que oraram em línguas já estavam orando para os que não falam em línguas. Então tava aquela coisa toda, aquela unção toda. Aí até que eu abri o olho assim para curiar, né? Eu sou curioso. Aí eu fiquei olhando o olho, abri o olho assim para ver os irmãos e tinha gente deitada, tinha gente tremendo assim com o Espírito Santo, tinha gente ajoelhada, aquela coisa toda, unção, e eu lá quietinho, né? Aí tá, foi uma vez. Depois, nesse mesmo ambiente, saiu novamente um outro irmão, eu tava de olho fechado, eu não vi, e ele começou a orar em línguas para mim. Orou em português, depois orou em línguas, depois ele orou em português, foi aquela unção e tal. Não senti nada também, só orei na minha, quietinho e tal. Aí ele saiu. Aí eu comecei a pensar, né? Eu já sonhei que eu tinha falado em língua, será que é hoje? Mas já veio 2 pessoas aqui, tá agora, não aconteceu nada. Então, não deve ser hoje não, né? Eu batizei recentemente, tem menos de 2 anos.
casei recentemente, às vezes, sei lá, Deus quer que eu espere mais uns 5 anos, 10 anos, né, para acontecer algo mais íntimo, mais próximo. Pensando, né, na minha racionalidade. Aí, essa segunda pessoa, esse segundo irmão orou, não aconteceu nada. Depois veio o terceiro irmão, orou para mim de novo. Orou em línguas, tal, orando em línguas. Eu orando também, mas orando só em português, só quietinho, não aconteceu nada também. Falei, realmente, não é hoje, né? Não vai acontecer nada hoje. Digamos assim, algo estrondoso, né? Até que veio a quarta pessoa, passou um tempão, ninguém veio, eu fiquei orando lá, ninguém veio, hoje não vai acontecer nada não. Até que veio a quarta pessoa até em mim orar. Chegou falando em português, que eu me lembro assim. Depois ela começou a orar em línguas, né? Línguas. Aquela coisa toda. E eu orando, quietinho, tal. Até que eu pensei assim, na minha cabeça, né? Eu não falei. Eu tava orando e pensando. Deus, como é que é orar em línguas, hein? Será que tem que começar assim? Ou é assim? Como é que faz isso? Eu tô vendo o pessoal falar, mas eu não sei. Será que tem um curso que faz isso? Existe algum livro para eu aprender a falar em línguas? Eu só assim, né? Pensando e orando, e o cara orando para mim aqui no meu ouvido, aqui, ó. Ele chegou tão rente assim, ficou com a barba bem próxima aqui em mim. Aí, eu pensando, né? Até que o rapaz parou, ele não orou mais, ficou quieto. Ficou, tipo, 30 segundos assim, quieto. E eu orando, né? Falei, vixe, será que eu falei alguma coisa errada? Será que ele quer brigar comigo, alguma coisa assim, né? Eu orando, assim, meio preocupado, pensando, né? Pensando sobre isso, como é que ele fala em línguas e tal. Aí o cara falou assim, eu não sei quem que é, né? Eu tava de olho fechado, né? Aí o cara falou assim, não é coisa da sua cabeça, não é coisa da sua cabeça. Deixa falar em línguas. Abre a boca, fala em línguas. Fica tranquilo. Aí eu já abri um alerta assim, mas como assim? Como é que ele lê minha cabeça, lê meu pensamento? Sendo que eu pensei nisso, e agora ele tá falando que eu tô pensando? Como assim, né? Eu nem dei sinal, eu nem baixei a cabeça assim pra ele ficar sabendo, né? Eu muito racional, falei, não, vou ficar quietinho aqui, orando e tal. Ele falando, eu fingi que nem escutei. Aí tal. Ele parou, né? Eu orando lá. Aí esse irmão chegou e falou assim, vai, ora em línguas, vai, ora em línguas. Aí ele ficou frisando nisso, um tempão, ora em línguas, vai. Ora, moço, abre a boca, ora em línguas. Fala, isso não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo querendo te batizar, fala. Aí eu pensando, tá, mas como eu vou falar em línguas? Ele tá forçando demais a barra. Ora em línguas, é fácil assim? Ué, nunca fiz isso. Eu quietinho, só pensando, né? Não falei nada. E eu orando, Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha família, obrigado por esse momento, obrigado por me proteger e tal. Até que eu comecei a sentir um trem diferente assim no corpo, arrepio, meio que alguma coisa entrando em mim assim, né? Arrepiando. E eu comecei a chorar, não chorar, aguando assim, mas começou a sair lágrimas dos meus olhos, né? Aí, opa, eu não sou de chorar, não choro à toa, como é que eu tô chorando? E o cara orando pra mim e tal, eu pensando, raciocinando, tudo acontecendo, né? Meio que olhando de uma visão externa assim. Eu, nossa, que doideira, eu tô chorando, o cara tá orando por mim aqui, falando pra eu falar em línguas, como é que eu vou falar em línguas? O que tá acontecendo, meu Deus? E eu lá orando. Aí até que eu tava orando assim, e o cara também do lado, né? Isso ao mesmo tempo. Aí eu senti uma presença forte, meio que um vento assim entrando em mim. Aí eu comecei a chorar mais forte ainda, eu tentando segurar o choro, não conseguia segurar o choro, não conseguia falar direito. Aí meio que as palavras saíram da minha mente, eu não sabia mais o que falar. E o cara orando, e a música alta, aquela coisa toda, aquele mover todo. Aí até que saiu. Aí eu falei em línguas. Aí eu fui batizado pelo Espírito Santo, naquele momento. Pela honra e glória de Deus. E aí eu senti, né? Na verdade, assim, eu senti minha boca, minha mandíbula se abrindo e a minha língua ficou dormente. Parece que era algo incontrolável, eu não estava mais dominando a minha língua. Parece que algo estava dominando a minha língua. E aí dominava a minha língua e falava
de uma forma leve, mansa e tal, para você ver assim o efeito sonoro que eu lembro, né? Não era palavras, eram efeitos sonoros, né? Era algo meio assim. E eu não controlava a minha língua. E aí o irmão começou a orar também em línguas ali, naquela coisa toda. Aí, tipo, eu tava orando na intensidade, em línguas, e aí o cara aumentou a intensidade. No que ele aumentou a intensidade, automaticamente a minha intensidade aumentou também. Aí eu, nossa, que loucura, eu querendo pensar, eu meio que conseguia pensar, e tinha hora que eu não conseguia pensar, e acontecendo esse mover. No que eu aumentei a intensidade, ele também aumentou a intensidade, eu aumentava a intensidade de novo, aquela coisa toda. E aí, até que a presença foi tão forte, que eu caí no chão, de joelhos. Eu tava em pé, né? Orando em línguas, eu caí no chão de joelhos. Isso, continuando orando em línguas. Aquela coisa toda, sem controlar minha mente, sem controlar meu corpo, sem controlar minha língua, nada. Aquela unção toda de Deus. Aí até que, no finalzinho, assim, do momento que eu tava orando em línguas, eu comecei a voltar ao meu raciocínio, meu racional. E aí eu comecei a pensar, né? Nossa, realmente eu tô orando em línguas, olha aqui, eu tô pensando em tô orando em línguas, o que tá acontecendo, meu Deus, me explica isso. Aquela coisa toda. Aí veio passando vários filmes, flashes na minha mente, né? Tudo a minha trajetória, todo o meu casamento, meu batismo, a parte do meu sonho também, que eu sonhei 3 vezes que eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Aí eu caí na ficha, né? Nossa, aquele sonho realmente não era coisa da minha cabeça, digamos assim, né? Não era porque, eu estava imaginando. Não, realmente era Deus me mostrando. E aquele momento ali do batismo, nesse último dia do meu retiro, foi uma confirmação que realmente era Deus falando comigo, e agora mais profundo ainda, né? Que o Espírito Santo sendo revelado dentro de mim. Então aí eu fiquei tão alegre. E nisso a minha esposa tinha comentado às vezes, né, nossa, já pensou você ser batizado em Espírito Santo e tal, porque meu pai foi, meu irmão já foi, aquela coisa toda. Aí eu falei, não sei, tipo, se é pra acontecer, vai acontecer. Eu não sou daqueles de, eu quero que aconteça isso e ponto final. Não, bem tranquilo, né? E aí eu comecei a imaginar também a minha esposa, como que seria a reação dela, eu contando a reação das pessoas mais próximas, como que seria isso e tal. Eu senti uma paz assim tão forte, que aí eu comecei a meio que rir assim, ó, abrir o sorriso, e nisso eu tava orando em línguas, né? Orando em línguas, e o cara orando em línguas por mim também, intercedendo assim, que eu tava de joelho já. Então, assim, foi uma presença extremamente maravilhosa, algo sobrenatural de Deus, e que é uma confirmação de que realmente o mundo espiritual existe, é real, não é coisa da minha cabeça, não é coisa de... claro que tem pessoas, infelizmente, que pegam o mundo espiritual e prejudicam outras pessoas, né? Usa da má fé. Mas isso me chamou muita atenção, porque, por exemplo, foi fora da igreja, então foi fora de 4 paredes. Deus não é um Deus engessado, que precisa de ter parede, né? Afinal, ele criou o mundo não tinha parede, então para que precisa de parede? Deus não precisa disso, não. Então foram vários insights ali, vários presença mesmo de Deus. E recapitulando, eram 150 homens dentro daquele, digamos, salão de festa ali da chácara. Desses 150 homens, né, uns 50 já falavam em línguas, os outros 100, digamos assim, de uma forma bem geral, nunca tinham falado. Depois desse mover todo, o pastor chamou lá na frente e falou assim, pessoal, vocês viram o que aconteceu e tal? Foi algo sobrenatural de Deus. Quantos aqui foram batizados pelo Espírito Santo? Pela primeira vez, nunca tinha falado em línguas. Primeira vez que começou a falar em línguas. Quantos? Aí levantaram a mão, né? Não, vem cá, fica na frente do palco. Vamos contar quantas pessoas foram. E desses 100 que nunca tinham falado em línguas, 36 falaram em línguas naquele dia do retiro, no domingo, no último dia do retiro. Então, assim, de 100, 36 falaram. Ou seja, ele não tinha falado comigo de combinar, você vai falar em línguas, tá bom? Lá, quando eu for falar, você pregar e você vai falar em línguas. Não foi nada combinado. Não tinha esses 36 combinado para falar em línguas. Então, realmente, é mais uma confirmação que Deus é poderoso. Que Deus age aonde Ele quiser, com quem Ele quiser, no momento que Ele quiser.
Então, isso foi muito forte comigo. Eu trouxe um texto aqui da Bíblia, uma passagem, só para confirmar, né, que realmente isso é de Deus, isso é da Bíblia, né? Por exemplo, se você abrir sua Bíblia aí, em Coríntios, 1 Coríntios 14, no versículo 2, ele fala assim, ó, porque o que fala em uma língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Então, para você ver que realmente as línguas estranhas são estranhas, elas existem, sempre existiram, está escrito na Bíblia aqui, e Deus se revela através do Espírito Santo ali por línguas estranhas, por quem Ele quiser. Pode ser comigo, pode ser com você, mas você tem que estar aberto, né? Você tem que estar disponível e procurar por Deus. Se você não procurar, infelizmente, Deus não vai estar tão íntimo de você e você não vai viver o sobrenatural de Deus, que Ele tem disponível para você. Então, para fechar esse testemunho, esse aqui não é para me exaltar, esse aqui não é para... ele quer ganhar algo com isso. Não tem nada a ver. Inclusive, eu nem queria gravar esse vídeo. Mas aí eu senti no coração de gravar, até outras pessoas mais próximas tinham falado que era para eu contar mais para pessoas, né? Então eu já resolvi gravar esse conteúdo, esse vídeo aqui, justamente para ficar registrado, né? Como foi algo bem recente, eu lembro muitos detalhes, né? Então pode ser que futuramente eu não lembre tantos detalhes, então quanto antes eu gravar, melhor. E justamente o intuito é mostrar que realmente Deus existe, mostrar que realmente Ele é sobrenatural, mostrar que Ele está disponível para todos nós, basta nós buscarmos, e mostrar também que Deus não é um Deus de religião, Ele não fica só em uma religião. Ele, eu vou escolher aqui só essa religião X, porque essa religião X ela tem um nome lindo. As pessoas que são santas, vou escolher só essas. Não, Deus não é disso, não. Deus é um Deus sobrenatural, Ele não tem limite, não. Não precisa ficar em igreja, só em igreja que você vai receber o sobrenatural de Deus. Não, Deus está em qualquer lugar, qualquer ambiente, basta você buscar por Ele. Então, meus irmãos, esse foi um testemunho aí. Acredito que vão ter vários outros, né, se Deus quiser, com a glória de Deus. E que isso traga mais esperança na sua vida, aumente a sua fé. E o intuito maior é que você leia a Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a buscar por Deus. Tem um lugar muito bom para você começar a orar que chama seu quarto. Comece a orar no seu quarto, escuta uma música, um louvor, que você tenha curiosidade ou já goste de algum louvor, chama por Deus. O número é só você abrir sua boca. Tá? O telefone de Deus, você abre sua boca e chama Ele. Certo, meus irmãos? Então, fique com Deus.